Falando de democracia, né, companheiro? Você vê a ação do STF agora, a manobra que o STF fez para dar mais 2 anos para o Rodrigo Maia e o Alcolumbre, né, que é o presidente do Senado. Por que o STF está fazendo essa manobra que é inconstitucional? Porque eles precisam que o Rodrigo Maia e o Alcolumbre tenham mais 2 anos para dar seguimento à agenda neoliberal de destruição dos direitos trabalhistas, de destruição da soberania nacional, de entreguismo das nossas riquezas e recursos naturais. É isso que está em jogo, pessoal. É isso que está em jogo. Agora você vê, o STF, vocês que acreditam ainda na democracia burguesa, o STF, que é o guardião da Constituição, você vê ele ferindo, rasgando e queimando a Constituição na cara da nação brasileira e ninguém faz nada. Para favorecer o aprofundamento do neoliberalismo aqui no Brasil, que vai ser tocado pelo Rodrigo Maia e o Alcolumbre. Isso é muito sério, isso é muito grave. Então, se você ainda tem esperanças na democracia burguesa, eu sinto muita pena de você. Eu já deixei e larguei de mão a democracia burguesa há muito tempo. Sabe por quê, companheiros e companheiras? Eu defendo a democracia, mesmo sendo a burguesa. E sabe por que eu a defendo? Porque lá atrás, eu sempre falo isso, companheiros e companheiras, na luta contra a ditadura militar, tiveram a coragem, a ousadia de doar as suas vidas, para que hoje eu pudesse estar aqui, nesse canal do YouTube, falando livremente, me utilizando de uns poucos direitos que o negro ainda tem, muito pouco e muitas vezes cerceado, que é a liberdade de expressão, direito ao voto, mesmo sendo dentro da democracia burguesa. Então, para valorizar o sangue dos camaradas e companheiros que tombaram lá atrás, porque a democracia foi conquistada a preço de sangue, eu ainda defendo a democracia burguesa. Agora, é óbvio que ela precisa passar por uma reforma estrutural bastante aprofundada, porque nessa mesma democracia que eu e você defendemos, a cada 23 minutos um jovem negro morre assassinado no Brasil. Nessa mesma democracia que eu e você defendemos, de 100 pessoas mortas pela polícia, 77 delas são negras. Nessa mesma democracia que eu e você defendemos, a Polícia Militar, aqui no estado do Rio de Janeiro, utiliza-se de um helicóptero como plataforma de tiro. É nessa mesma democracia que eu e você defendemos que ocorre um processo de encarceramento em massa da juventude negra no Brasil. É nessa mesma democracia que eu e você defendemos que o Estado mata nossas crianças dentro das favelas cotidianamente. Ágata, João Pedro, entre outros. É nessa mesma democracia que eu e você defendemos que o preto, o negro, o favelado e o periférico morre todos os dias como se fosse barata e ninguém liga. A democracia para nós negros não pode nos dar o direito somente de ir às urnas de 4 em 4 anos. Eu quero uma democracia plena, que me dê a possibilidade de ascensão social, que me dê uma vida digna e que, acima de tudo, me dê a oportunidade de me manter vivo. Então, essa não é a democracia que nós queremos para o Brasil. Essa não é a democracia. Nós precisamos destruir o Estado burguês e a democracia burguesa e construir a porra do socialismo no Brasil. É isso que vai nos salvar. Socialismo ou aprofundamento da barbárie. O pessoal não quer acreditar, não quer olhar o que está acontecendo. E aí eu vou fazer um comparativo. Eu comentei uma vez, tinha um cara que é um poeta angolano. O cara tava com um grande chapéu branco, fumando seu charuto, e ele dizia, após o final do primeiro governo Lula, ele falou, nossa, eu acredito que o governo Lula ainda tem muito para fazer, ainda tem muito para desenvolver, mas a gente estava debatendo uma questão que era justamente com o que você começou falando aqui, a questão de que você não tem que governar para outros que não os seus, como sendo o povo no geral. Como assim? O que o Hugo Chávez fez na Venezuela e que ele foi muito criticado pelos ricos? Justamente a questão, ele fez o seguinte, olha, essa Constituição aqui é uma Constituição que está tirando o direito do povo. Então, eu vou fazer uma nova Constituição. E ele colocou em plebiscito a Constituição. E aí o que ele fez? Ele foi lá e colocou assim, olha, o petróleo é do povo. Ele não pode ser alienado. O petróleo é do povo. E o dinheiro desse petróleo vai para o povo.
Então, assim, esse tipo de coisa é um ataque direto em quem quer tirar aquele petróleo, em quem quer explorar aquela economia. E aí, o que o Hugo Chávez fez? Olha, eu estou fazendo as reformas. Estão vendo esse grupo aqui? Ó, eles não estão querendo me ajudar nas reformas. Então, povo, no voto, quando se for votar, vem quem se está votando. E aí entra uma coisa, André, que eu queria também ouvir o seu comentário sobre isso, porque o que acontece? Fazendo não só uma crítica, mas uma análise da situação. Por exemplo, o Lula, ele fez muita coisa para esse povo. Só para a gente lembrar, ele pagou o FMI, ele tirou o Brasil do buraco, o dinheiro das commodities ele usou para ajudar os pobres a terem financiamento, ter um monte de coisa. Só que aí que tá, ele fez uma coisa desde o início do governo dele, que foi debater e dar muito espaço para o Congresso, enquanto os movimentos sociais, eles não tinham tanta fala. Eu não sei se você concorda com isso, mas eu vi muito, assim, o pessoal esperando que houvesse uma atitude mais direta dele. E aí o que acontece? No dia de hoje, e aí fazendo um comparativo, o Bolsonaro está fazendo algo fascista, mas que ele está utilizando uma estratégia que, na minha opinião, é uma estratégia que ela é correta, mas que o Bolsonaro está fazendo em prol do governo dele. E aí é que eu acho errado, porque o governo dele é um governo fascista. Qual é o ponto sobre isso? Ele está dizendo, eu estou votando para os meus. Se o Lula tivesse falado, galera, olha, eu vou fazer todas essas reformas aqui. Se o Congresso não me ajudar, vocês vão me ajudar a fazer isso. Se ele tivesse feito isso, será que não tinha tido uma mudança um pouco mais brusca, como aconteceu na Constituição da Venezuela, ou, por exemplo, como está acontecendo agora no Chile, porque o Chile agora está rasgando a Constituição do Pinochet. Agora, ou seja, enquanto a gente aqui está se afundando no neoliberalismo, o Chile está saindo. Então, enfim, eu estou falando um bocado aqui, mas queria a tua opinião. Pode falar sinceramente aí o que você acha sobre essas coisas. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que lembrar que você não conserta 500 anos em 13. O governo do PT construiu o melhor e maior projeto de nação que esse país já presenciou. Tirou o Brasil do mapa da fome, foi o primeiro governo que olhou o pobre não como um problema, mas como parte da solução. E aí o que o governo do PT fez? Os governos do PT, o governo Lula e Dilma, ele facilitou a abertura de crédito para os mais pobres e distribuiu renda para os mais pobres e gerou cerca de 14 milhões de empregos. Ou seja, ele distribuiu renda, ele deu poder de consumo para o pobre. O pobre passou a consumir, aqueceu a indústria, aqueceu o comércio e o Brasil cresceu. Esse é o primeiro ponto. Então, o Lula foi um dos primeiros presidentes a olhar o pobre não como um problema, mas como parte da solução. Isso é muito importante. E você não conserta 500 anos em 13. E aí eu quero fazer uma pontuação, o porquê que a Dilma foi golpeada. Primeiro, pela construção do Blitz, né? Pela construção do Blitz. E segundo, quando a Petrobras ela acha o pré-sal, o que a presidenta Dilma faz? Muita gente deixa isso passar em branco. Ela sanciona uma lei onde ela destina 75% dos royalties extraídos do pré-sal para a cultura e para a educação. Isso se chama o quê? Projeto de nação. Nenhuma nação que tornou-se poderosa no mundo economicamente conseguiu isso sem investimento na educação. Educação não é custo, não é gasto, é investimento. Então a Dilma, quando ela faz isso, ela pega uma riqueza, aquilo que você estava falando, isso é nosso. Eu vou utilizar dessas riquezas e recursos naturais para o povo brasileiro. E para o desenvolvimento desse povo tem que ter um investimento na educação. O que os Estados Unidos fez, o governo estadunidense? Olha, o Brasil é tratado pelo governo estadunidense como uma grande colônia. Eles falaram, quem é esse paizinho de terceiro mundo que acha que vai utilizar-se das suas riquezas e recursos naturais para favorecimento do seu povo? Isso aí é nosso. Isso é nosso. E aí teve aquele grande conluio da mídia com o Congresso, com o Judiciário brasileiro, e a intervenção direta da CIA e do FBI, que culminou no golpe na presidenta Dilma em 2016. Então é importante que a gente faça essa pontuação aqui, o porquê da queda da Dilma. E ali rompe-se um ciclo que estava sendo muito bem feito de desenvolvimento do Brasil, onde os negros conseguiram ingressar na faculdade, onde o pobre conseguiu ingressar na faculdade através do ProUni, do Reúne, quebrando aí uma dinastia de várias gerações que não conseguiram fazer isso. Então, tinha um processo e tinha um projeto em curso, que foi interrompido através de uma articulação das elites brasileiras, uma elite escravocrata, como diz muito bem o GSE, uma elite do atraso, né, que não aceita que a classe trabalhadora suba um degrauzinho, né, socialmente, ele já calça, o feitor já calça a bota e manda todo mundo para a senzala. Foi isso que aconteceu no Brasil. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência
E aí eu tenho certeza que nós estamos falando com um público branco, que é da classe média. A classe média brasileira, em geral, tornou-se uma linha auxiliar da elite brasileira. A elite brasileira terceiriza o seu ódio através da classe média, porque a classe média brasileira, ela acha que ela é elite, ou ela tem grandes aspirações e grandes sonhos em tornar-se elite. Esse é o grande problema da classe média brasileira. E na sociedade pirâmide, onde a classe trabalhadora está aqui dando sustentação, a classe média está no meio. E qual é o pensamento da classe média branca brasileira? É tornar-se elite. O que ela tem mais medo e pavor é descer aqui para fazer a luta conosco. E aí eu quero me direcionar a você da classe média. Desce aqui para fazer a luta conosco. Sabe, vocês não são o meu inimigo de classe. O meu inimigo de classe é a elite brasileira. E a elite, ela fomenta essa divisão de classe, né, no meio da pirâmide, com a base da pirâmide, porque isso dá sustentação a ela de permanecer no alto da pirâmide, no poder. É importante que você da classe média entenda isso. Sabe por quê? Você que é da classe média branca, né, que é de direita, o mais perto que você vai chegar de se tornar elite é o que eu vejo quando a Mega Sena acumula. Vocês vão tudo lá para a fila da Mega Sena fazer sua fezinha. Isso é o mais perto que vocês vão chegar de pensar em tornar-se elite. E a elite brasileira é um clubinho fechado, é uma elite que é ridicularizada lá fora e ela não quer novos adeptos. É uma elite que está saqueando o Brasil junto com o governo estadunidense. Por quê? Ela nem aqui vive. A elite brasileira odeia o Brasil, ela odeia o povo brasileiro, ela odeia a pluralidade étnica existente aqui, ela odeia a pluralidade cultural existente aqui, eles se acham europeus. Essa que é a grande realidade. Uma elite vagabunda, aristocrata, escravocrata. Eu queria, companheiro, antes de passar para você, fazer uma alusão aqui, que a gente chama de linguagem figurativa, e eu vou me utilizar aqui para fazer isso, até em relação à Covid-19, com o filme Titanic. Eu acho que todos aqui assistiram, com um sucesso de público, né, e de bilheteria no mundo inteiro, né, o Titanic. E o Titanic é um navio que foi construído, né, e o construtor do Titanic disse que ele não afundaria de forma nenhuma, né, um navio de primeira qualidade, né, com um bom material. E aí o Titanic vai fazer um cruzeiro. E em determinado momento ele choca-se com o iceberg. E aí a primeira comparação que eu quero fazer, o Titanic representa o Brasil. Existe um condutor que conduz o Titanic. Esse condutor é o presidente da República. E o Titanic era dividido em 3 classes. Tinha lá aqueles que encontravam-se no nível superior do navio, que era a elite, no meio a classe média e lá no porão a classe trabalhadora, que ia ali com uma passagem mais barata. Quando o Titanic choca-se com o iceberg, e aí fazendo uma comparação, o iceberg nesse momento conjuntural, né, nessa linguagem figurativa, é a Covid-19, o Titanic começa a submergir, a afundar. E aí o comandante do navio, né, que a confiou, né, no construtor do navio, que disse que ele jamais afundaria, eles não levaram botes salva-vidas suficientes. Quem assistiu o filme sabe disso. E aí o que o comandante do navio fez? Ele falou, olha, vamos salvar o pessoal da primeira classe, vamos salvar a elite que encontra-se aqui no navio do Titanic. Quem encontra-se na segunda classe, na terceira classe, deixa essa gente morrer. E assim, os botes salva-vidas e os coletes foram para a elite. É a mesma coisa que está acontecendo aqui no Brasil em relação à Covid-19. É a mesma coisa. A Covid-19 chegou na vida e nos territórios onde moram aqueles que são descartáveis para o sistema capitalista, que são os negros, os povos originários indígenas e os pobres e a classe trabalhadora. A Covid chegou ali. E para a elite brasileira, essas pessoas não são nem gente, não são comparadas como seres humanos, e são meramente descartáveis. Essa que é a grande realidade. Por quê? Existe o genocídio do povo negro. A palavra genocídio, ela é uma tradução do latim e do grego. Geno é gente, cídio é morte. E isso dá a conotação quando existe um extermínio sistêmico, sistemático de uma etnia. Isso que dá o teor do genocídio. Mas existe o genocídio do capitalismo. É importante que vocês saibam disso. Por quê? No sistema capitalista, você tem 2 serventias. Ou você consome, ou você vende a força de trabalho. Se você não vende a força de trabalho e você não consome, você entra na lista do capitalismo. Por quê? O excesso de contingente pode gerar futuras rebeliões. Então o capitalismo vai se desfazendo daqueles que são descartáveis, ou torna essas pessoas totalmente invisibilizadas. Então, o Brasil é o Titanic. Aí eu quero mandar um recado para você da classe média. Você viu o filme?
afundaram juntos, quem encontrava na segunda classe e lá no terraço, lá no porão do Titanic. E não tem bote salva-vida, não tem nada. Classe média, você vai submergir e afundar junto conosco. Então, fomente dentro de vocês, é isso que eu estou fazendo aqui com essa mensagem, a consciência de classe. Sabe, vocês também são trabalhadores, vocês também são explorados. Sabe, você às vezes tem um pequeno comércio aí, você já se acha um grande burguês, o que é dono da elite, o cara é taxista, pô, acha que é um mega empreendedor, né? A gente tem aqui no Rio de Janeiro a Tijuca, que é a zona sul da zona norte, e a Barra da Tijuca, que são os emergentes da Tijuca, por isso que é um bairro tão desgraçado que já quis até se desvincular do resto do Rio de Janeiro. Então essa é a mensagem que eu passo para a classe média brasileira. O Titanic está afundando, o comandante do Titanic é o Bolsonaro, ele só quer salvar a elite, o sistema financeiro, e o resto vai todo mundo se fuder e morrer afogado. Essa é a fomentação da luta de classe e essa é a comparação que eu queria fazer aqui com o filme Titanic.